Apocalipse 6, 1 e 2. Podemos ler juntos? Vamos lá? Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Amém. Obrigado, Senhor, pela sua bondade. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela sua fidelidade. Obrigado por todos os atos desse culto. Obrigado porque Tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Convém, ó Deus, que eu diminua. Convém, ó Deus, que a única voz que seja ouvida nos corações seja a sua voz. Caia por terra toda a sabedoria, caia por terra todo o desejo de impactar ou impressionar, mas que para a sua honra e para a sua glória, o Senhor nos direcione cada dia mais e mais. Fala, Senhor. Fala com o teu povo. Fala com a tua igreja. Fala, Senhor, no nome precioso, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Queridos, é sempre um privilégio pregar a palavra do Senhor. É sempre muito bom. Pastor sempre gosta de pregar. A gente não pode ver um microfone que já quer falar. E é um perigo, né? Considerando que a equipe da Penha tem um monte de pastor, né? A gente se empolgar e ir embora e esquecer que nós temos horas para voltar para casa. Eu pedi de propósito que a nossa equipe deixasse esse banner atrás, para você se lembrar que nós temos um mega desafio essa semana. 500 pessoas orando, 500 pessoas intercedendo, 500 pessoas clamando e apresentando as suas vidas, suas famílias, seus planos, seus propósitos e apresentando a nossa nação diante do Senhor. Nossa palavra de hoje, para nós ganharmos tempo, nosso tema é persevere em servir, fato. Persevere em servir, mas eu pensando lá na minha casa, o Tom, na terça-feira me diz assim, pastor, manda o tema da pregação. Penso num cabo horroroso para isso, sou eu. Né? Pedir tema de pregação na sexta-feira para mim, é quase botar um revólver na minha cabeça. E eu pensando sobre a semana que se desenha, se apresenta a nós. Bom, nossa palavra de hoje chama-se persevere em servir, mas se prepare para a guerra. Persevere em servir, mas bota a faca nos dentes. Persevere em servir, mas lembre-se, você não está de férias. Persevere em servir, mas lembre-se, o diabo não brinca de ser diabo, e ele não brinca de matar, roubar e destruir. Persevere em servir, mas não esqueça que você foi arregimentado a partir do momento que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus como seu Salvador. Persevere em servir. E lembre-se, o diabo não vai pedir licença para te atacar. Ele simplesmente vai te atacar. Quando eu olho para esse texto, eu quero chamar vocês a atenção a algumas táticas de guerra. Estava ali pesquisando algumas coisas e vou citar algumas para vocês e vou compará-las com a palavra. A primeira diz assim, a guerra é um assunto de grande importância para o Estado, o reino da vida ou da morte, o caminho para a sobrevivência ou a ruína. É indispensável estudá-la profundamente. Apocalipse 12, 7 diz, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Presta atenção no ambiente que nós estamos vivendo.
Eu imagino que se nós tivéssemos olhos espirituais para enxergar o ambiente no qual nós estamos hoje, você imagina o quebra-pau espiritual que estaria aqui. Anjo e demônio para tudo quando é lado. E a coisa não é uma luta simples. É por isso que nós precisamos entender que nós vivemos num ambiente espiritual. Não é que você vai enxergar um capeta em cada moita, mas por via das dúvidas expulsa, que se tiver lá sai. A gente não brinca com esse negócio. Estudar e entendendo essa realidade da batalha nos prepara muito melhor para a guerra. Mas uma outra coisa interessante, informação é crucial. Nunca vá para a batalha sem saber o que pode estar contra você. E Lucas 14 me diz o seguinte, 31. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem com ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Ao mesmo tempo que eu estudo e procuro entender o ambiente no qual estou inserido, eu também tenho que pensar que eu preciso de toda a informação possível e imaginável. E eu tenho a palavra de Deus, que é o melhor manual. Eu tenho a palavra de Deus, que é a fonte de toda a informação. O manual de regra de prática. Eu acho muito interessante, crente chegando para pedir conselho para pastor. Pastor, o que eu devo fazer da minha vida? Eu falo, começando na Bíblia, já ajuda bastante, meu irmão. Porque se você está pedindo um conselho de coisa óbvia, é porque você já não foi para a fonte primária. Você está achando que eu tenho um link direto com o Altíssimo e que eu sei mais do que a palavra. Má notícia, não sei. Posso dar uma opinião, mas ela ainda é muito inferior ao que a palavra de Deus prescreve aos nossos corações. Mas uma outra coisa interessante, um terceiro conceito de guerra é a vitória está reservada àqueles que estão dispostos a pagar o preço. Apocalipse 12 vai me dizer no verso 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Que coisa mais interessante, pagar preço. Nós somos uma geração meio fast food, né? Achamos que tudo é muito rápido, achamos que tudo é muito a jato. Nós somos uma geração que se tiver que ficar 15 minutos de joelho, é um trauma, é um caos. Eu não dou conta, eu não posso. Meu Deus, 15 minutos, onde já se viu? Eu fico 15 minutos no TikTok. E quando eu olho, viraram 2 horas. Os nossos adolescentes, que eu sei que eles não fazem isso, mas se bobear, maratonam à noite, assistindo, ou jogando Free Fire, ou qualquer outra coisa parecida. Quer jogar, fica à vontade. Mas não venha me dizer que você não consegue parar 15 minutos. Outro dia eu chego para um amigo meu que é coreano, reclamando da minha mulher para ele. Falei assim, o que é que vocês fizeram na Coreia? A minha esposa está viciada em dorama. Aí ele olhou para a minha cara e falou assim, a sua esposa e a maioria das irmãs da SAF passou notícia. Falei, rapaz, é mesmo? Aí eu vou perguntar para minha mulher, por que quem não sabe o que é dorama, é só perguntar, por que você gosta disso? Ela falou, porque é bobo. Esse negócio aqui é bobo, Roberto. Não tem muita malícia, não tem muita maldade. De vez em quando eu passo de relance e falo, como alguém consegue assistir isso? Ela adora. E tem hora que ela maratona naquilo. Advogada extraordinária, meu Deus do céu, eu já não aguentava mais aquilo lá em casa. O pessoal da SAF já está dizendo, é muito bom. Então, pra vocês verem, né? E é interessante, a gente maratona nessas coisas, a gente paga um preço, mas a gente não paga o bendito do preço. E tem semana que a gente tem quase para se matando para concluir um quadro de oração. Gente, isso é simplesmente ridículo. Mas nós estamos achando que nós estamos numa colônia de férias. Nós estamos em guerra. Tão complexa quanto a guerra da Ucrânia. Porque enquanto a guerra da Ucrânia ceifa vidas, nós vivemos numa guerra que ceifa vidas e as coloca no inferno. Mas há um outro conceito de guerra interessante. Toda guerra é baseada em dissimulação. Por isso, quando capaz, finja ser incapaz.
Quando pronto, finja grande desespero. Quando perto, finja estar longe. Quando longe, faça acreditar que está próximo. Onde você já leu isso? 1 Coríntios 9. Paulo dizendo: fiz-me judeus para com judeus. Fiz-me gentil para com gentios. Fiz-me fraco para com os fracos. Fiz de tudo para ganhar alguns. Obviamente, Paulo não estava sendo dissimulado, mas Paulo estava desenvolvendo uma habilidade de adaptação, mas não de adequação. Ele se adaptava ao público, mas não raleava a mensagem. Ele se adaptava ao público, mas a autoridade das Escrituras era mantida. Porque ele sabia que estava em batalha. E ele estava batalhando pela causa do Evangelho. Quando você olha para 1 Coríntios 9, de 19 até o 27, você encontra tudo isso. Ele fala assim no verso 22, fiz-me fraco para com os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Verso 23, tudo por causa do Evangelho, a fim de me tornar um cooperador com ele. Olha a mentalidade, olha o foco, olha a noção de tempo, espaço e local que Paulo possuía. Ele não estava nem aí se estavam preocupados se ele se parecia com um judeu ou com um não judeu. Se ele pensava que ele era fraco ou se era forte, ele não estava aí. Ele sabia que ali haviam pessoas perdidas e elas precisavam ser alcançadas. Mas uma outra tática de guerra interessante diz assim: o combatente inteligente olha para o efeito combinado de energia, não necessitando de tantos indivíduos assim. Daí a sua capacidade de escolher os homens certos e utilizar da mesma energia combinada. Aí Juízes capítulo 2, no verso de número... Juízes capítulo 7, versos 2 e 7 me diz o seguinte: disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas às suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. E no verso 7 ele diz, então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas às suas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Eu fico imaginando essa batalha de Gideão. Deus fala, Gideão, é o seguinte, tem uma batalha. Gideão fala, simbora, Senhor. Chama o exército, Gideão. Chamei, Senhor. Quantos você tem, Gideão? 32 mil, Senhor. Dá para encarar? Dá para encarar, mas Gideão não é muita gente. Eu fico imaginando Gideão. É muita gente? Como assim, Senhor, é muita gente? Não, Gideão. Se eu mandar você com esses 32 mil, eles vão dizer, nós resolvemos a parada porque a gente é bom de guerra. Vamos começar a ralear esse negócio aí. E acaba em 300. Eu imagino você partindo contra um exército com 300 homens. Logicamente que você não é Leônidas de Esparta nos 300, contra 30 mil persas. Mas aqui a guerra era bem pior. Mas Deus, como estrategista por excelência, diz, é muita gente. Eu consigo fazer com menos. Eu aprendi algumas coisas na minha vida. Deus não precisa de muita gente para fazer grande coisa. Ele só precisa de gente disposta. Se estiver disposta, Ele faz e acontece. O problema é que às vezes a gente não tem nem muita gente e nem gente disposta. E aí fica difícil. Mas uma outra estratégia de guerra bem interessante. Diz assim, não estamos preparados para lidar com o exército em marcha, a não ser que estejamos familiarizados com a geografia do local, suas montanhas e florestas, armadilhas e precipícios, pântanos e brejos. Então eu vou para Samuel, 2 Samuel capítulo 5, verso 22 até 25, e diz assim, os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaíns. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu, não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há que dizer, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu adiante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Geba
até chegar a Jezé. Que coisa espetacular, né? Eu leio um princípio, e esse princípio, a palavra, simplesmente diz: olha, Davi, vai por trás, vai por esse vale, pelas amoreiras, conhecer o terreno onde nós estamos lutando, ter o discernimento espiritual, não só contra quem, mas em que área nós estamos lutando. Isso também nos favorece na batalha. Isso também nos favorece na guerra. Mas uma outra coisa interessante, um outro princípio, diz assim: a arte da guerra nos ensina a não confiar na probabilidade de o inimigo não estar vindo, mas sim da nossa própria prontidão para recebê-lo. Não sobre a possibilidade de ser atacado, mas sim no fato de que fizemos a nossa posição inatacável. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Qual é, às vezes, a realidade que nós enfrentamos? Nós achamos que nós não vamos ser atacados. Não, isso não vai chegar na minha casa. O meu filho, a minha filha não vai dar dor de cabeça. O meu casamento não vai ter problema. O meu marido, a minha esposa, vai estar tudo tranquilo. A nossa igreja vai ser uma bênção. Não, isso acontece em outros lugares ou isso acontece em outros países. Só que não, né? Só que não. A desgraça pode chegar à nossa casa. A adversidade pode bater nos portões da nossa casa um dia. Nosso país pode sofrer. Um outro princípio interessante: o medo é só mais um inimigo a ser vencido. Deuteronômio 28 diz: e continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne para casa, porque o coração de seus irmãos se não derreta com o seu coração. Interessante isso. Na guerra, não há lugar para covardes. Na guerra, não há lugar para gente com medinho. Na guerra, não há lugar para pessoas tímidas que é capaz de contaminar todos os outros com o seu medo e com a sua timidez. Na guerra, não há espaço para gente que não sabe se quer guerrear ou não. E o último princípio diz assim: não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso, você deve enxergar o que não está visível. Segundo Reis 6,17 diz: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu fico olhando para esses princípios de guerra. Esse é um princípio de estratégia. E se você é um bom leitor, você já reconheceu de que livro eu estou falando. Eu estou falando da arte da guerra. Do general chinês. Livro escrito no 4º século antes de Cristo. Livro bem velhinho, mas livro de cabeceira de todo bom estrategista. Livro de cabeceira de generais. Livro de cabeceira de presidentes. Mas longe de ser novidade para o Deus que é o estrategista por excelência. Para o Deus que sabe todas as coisas sobre, de fato, a arte da guerra. Mas não meramente uma guerra entre nações, mas uma guerra que se inicia nos céus, quando Satanás e os seus anjos são lançados para a terra e ela prossegue no dia a dia, só que com personagens de carne e osso sendo afetados e sendo atingidos nesse ambiente no qual estamos vivenciando.
Quando nós, queridos irmãos e irmãs, quando nós, você que está em casa, você que está conosco pela primeira vez, quando nós falamos que estamos em um tempo de guerra, de fato vivemos dias maus, conforme Efésios 5,16. Dias maus, dias difíceis, dias complexos, dias em que famílias são atacadas, dias em que nossas finanças são atacadas, dias que as nossas emoções estão em frangalhos e a gente está à beira de um colapso e de um ataque de nervos. Dias em que se vende mais antidepressivo do que dipirona. Dias em que parece que a fé está perdida, a vitória está perdida e a fé já não existe. Esse é o ambiente que nós estamos inseridos. Quando nós nos deparamos com uma semana tão crítica como essa que nós estamos vivenciando, uma semana na qual nós temos eleições. Você vai dizer, não, pastor, o senhor convocou esse negócio aqui só por causa das eleições. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Toda igreja que eu trabalho e pastoreio, sempre antes de eleições é precedido por muito tempo de oração. Muito tempo. Eu não oro para A ou B ganhar. Para A ou B ganhar, eu oro lá na minha casa. Mas eu oro para que Deus, o soberano, exerça a sua soberania e traga sobre a nossa nação homens justos para governar a nossa nação. Porque quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Não tem como correr disso. É só você olhar. Então quer dizer que o senhor... Eu não tenho aqui nenhuma pretensão de direcionar seu voto, porque presbiteriano não faz isso. Hoje uma irmã na igreja que eu sirvo pela manhã, falou assim, pastor, mas como é que eu sei se um candidato X é bom? Eu falei, pega o plano de governo dele, coloca do lado da sua Bíblia e leia, minha irmã. E compare. Porque em um dado momento, você vai saber quem é quem. Ou escute 10 discursos dele ou dela. Em um dado momento, ele vai entregar, porque a boca fala do que o coração está cheio. E não tem como esconder isso. Basicamente, faça isso. Porque senão, depois não adianta chorar também. Então nós oramos. Nós oramos para que Deus direcione todas as coisas. De presidente a deputado estadual. Que o Senhor nos dê homens ou mulheres que estejam mais perto do que a palavra de Deus prescreve. Porque senão nós estamos enrolados. Mas depois de todos esses princípios, como é que eu transformo isso numa aplicação mais prática? Meus irmãos, 4 coisas muito simples e 4 coisas muito rápidas. Volte os seus olhos de novo para o Apocalipse, capítulo de número 6. Como nós podemos utilizar e como isso nos auxiliará nessa semana e em todas as semanas que temos pela frente. Verso 1 diz, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 livros e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia. Primeira coisa, esteja pronto, persevere em servir, mas esteja pronto para a guerra. Primeira coisa, abra os olhos, para que você possa enxergar, de fato, quem é o general e quem é o seu líder nessa batalha. Vi quando o Cordeiro. Esse deve ser o alvo dos seus olhos. Eu tenho um grande amigo e o nome dele chama-se Elioenai. Não é o nome mais esteticamente lindo, mas é um significado maravilhoso. Meus olhos estão em Deus. Esse é o nosso desafio. Em tempos de guerra, os nossos olhos não podem estar em outro lugar que não seja no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Não pode estar em outro lugar que não seja naquele que era, que é e que sempre há de ser. Não pode estar em outro lugar que não seja naquele que está sentado no trono. Não pode. Porque, de fato, Hebreus vai nos dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, olho no Cordeiro. É Ele que nos lidera nessa batalha. Mas uma segunda coisa que nós podemos trazer, se eu preciso estar com olhos abertos para ver o Cordeiro, para seguir o general, eu preciso ter ouvidos abertos, atentos para ouvir a convocação. E a convocação é, vem. A convocação não é, você quer? O que você acha de ir para a guerra comigo? Não é porque tem um bando de pastor retardado, ultimamente, que anda dizendo que você é o melhor de Deus. Eu fico pensando, se eu sou o melhor de Deus, não quero conhecer nada ruim não, meus irmãos. Porque eu sou bem ruinzinho. Você é a menina. Meus irmãos, que evangelho mais Nutella é esse? Que evangelho esquisito é esse? Que fogo estranho é esse no altar da igreja do Senhor? Ah, se você não falar com Deus, Deus vai ficar chateadinho. Fala sério. Que alguém acredita numa baboseira dessa. Tem gente que acredita numa baboseira dessa. O povo vai para dentro da igreja, pinta uma parede de preto e acha que isso atrai a presença do Senhor. A única coisa que você tem é a igreja preta, meus irmãos. Quem gosta, gosta. Pode botar cor de rosa, alaranjado, fica à vontade. Mas isso não atrai absolutamente nada da presença de Deus. É mais fácil para namorar, isso é verdade. Mas atrair a presença de Deus? Jamais. Ouvidos abertos. A convocação vem no dia que você veio à frente e disse assim, Senhor, me reconheço pecador. Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu falei assim, recrutado. Não, mas eu não sei lutar. A gente aprende lutando. Quando eu me tornei missionário da Jocum, em Curitiba, cheguei na base, numa cidadezinha do interior do Paraná, chamada Itaperuçu. Pensa num lugar frio. A gente pegou 11 abaixo de zero, num lugar muito frio. Primeiro dia, cheguei, coloquei a mala e o pessoal fez uma escala. Você está no evangelismo. Eu falei, como é que evangeliza? Aí a pessoa falou assim, vai na rua e fala de Jesus. Fala sério. Ele falou, eu não estou brincando, é isso que você tem que fazer. Eu quero dizer que você aprende a lutar lutando. Mas você aprende a lutar olhando para o general. Você aprende a lutar imitando o seu general. Não é só cantar, o nosso general é Cristo, seguimos os seus... Isso é música de acampamento, irmãos. É muito legal. Mas se você não entender o conceito da batalha, é só mais uma música bonita que a gente vai cantar. E entenda, eu gosto de nosso general Cristo, tá bom? Não acho que eu estou criticando, não. Olhos no Cordeiro, olhos abertos no general, fixos no general, ouvidinho atento à convocação e às ordens, porque soldado que não sabe ouvir ordem vai tomar chumbo. O inimigo vai te abater assim. Terceira coisa, o texto nos diz, vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco, foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo para vencer. Terceira coisa, terceira aplicação do nosso coração. Confie plenamente que o general, que o Cordeiro, aquele que te convocou, aquele que te deu as ordens, ele dá a vitória à sua igreja. Ele conduz a sua igreja em vitória. Ele conduz a sua igreja em triunfo. É Ele que faz, porque se você não confiar na vitória, é que nem o covarde. Vá para casa. Fica em casa, porque você vai contaminar pessoas com o seu medo. Nessa guerra espiritual que nós estamos inseridos, mas que tem e que reverbera nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas físicas, entenda
que a vitória já está garantida pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho. Sim, mas nós temos muitas batalhas a travar ainda até o grande dia do grande Senhor. Nós temos muitas batalhas até chegarmos na glorinha para ficar eternamente nas nuvens tocando harpa. Vai demorar um pouquinho ainda. Tem muita guerra pela frente. Tem muita luta. E a última coisa, irmãos. Olhos no Cordeiro, ouvidos abertos, confiança plena e preparo extremo. Efésios, capítulo 6, vai nos dizer isso. Texto clássico, todos nós conhecemos, todos nós já lemos. O texto de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, que vai dizer: revestivos de toda a armadura de Deus. E depois ele vai prosseguindo: estais firmes, cingindo o lombo com a verdade, com a couraça da justiça, com os pés bem calçados, o escudo da fé para apagar os dardos do maligno, o capacete da salvação, a espada do Espírito, oração em todo tempo, súplica no Espírito, súplica por perseverança e súplica por todos os santos, oração, oração, oração e oração. O texto nos diz que não basta só ver o general, não basta só ouvir o comando, não basta estar confiante, você tem que estar preparado, você tem que estar armado até os dentes, faca nos dentes, porque o seu inimigo não está brincando de te atacar, ele vem para te matar, roubar e destruir. Vem para matar, roubar e destruir a sua família. Vem para matar, roubar e destruir a sua história. Vem para matar, roubar e destruir o que ele puder. Porque ele é ladrão, porque ele é assassino, porque ele é homicida desde o início. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, é que nós estamos em guerra. E a nossa guerra não é só por causa de eleições. A guerra é por causa das nossas famílias. A guerra é por causa dos nossos filhos e das nossas filhas. A guerra é pelos maridos e pelas esposas. A guerra é pelos empregos. A guerra é para ter comida dentro de casa. A guerra é pela igreja. A guerra está aí. Se você acha que é RPG, não é. Não é Free Fire. Não é ficção. Meninos, meninas, jovens e adolescentes, a guerra que está sendo travada é uma guerra para desvirtuar ao máximo vocês. É uma guerra para simplesmente destroçar a sua vida como um todo. Se você acha que eu estou brincando, dá uma olhadinha ao seu redor. E quanta gente morrendo e caindo aos pedaços estão por aí. A Arte da Guerra é um livro que foi muito bem escrito. Tem muitos conselhos bons e interessantes nele. Tem muito boas estratégias. Mas absolutamente nada é maior do que o Cordeiro que nos lidera. Absolutamente nada é maior do que o general por excelência. Absolutamente nada pode nos conceder a vitória, a não ser aquele que nos preparou para a vitória. Eu desafio você. Nosso desafio é um desafio de 500 pessoas. Quantos habitantes em São Paulo? 10 milhões? 12 milhões? O que são 500 pessoas diante de 12 milhões? Com Deus é muita gente. Você que está em casa, entre no site da Penha. Lá tem o desafio 24/7. Você que está aqui também, de repente, se você não recebeu o link, entre lá, inscreva-se. 15 minutos do seu tempo. Meu Deus, 15 minutos, dá nem para esquentar. 15 minutos do seu tempo durante uma semana. Pode ser de madrugada, pode ser de tarde, pode ser a hora que você quiser.
Pode ser 1 hora, 2 horas, pode ser o quanto tempo você quiser, mas só não pode não ser. Nós não temos a opção de não ser, irmãos. Nós não temos a opção de não guerrear. Nessa guerra, não dá para você ser aquele soldado de ir até o último homem. Não dá. Nessa guerra, a gente tem que lutar. Porque o nosso inimigo não tem misericórdia. É por isso que nessa noite, eu desafio você. Eu desafio você a olhar para o seu general que é Cristo. A ouvir o comando que Ele dá para a sua vida. A confiar na vitória e preparar-se para a batalha. Para uma semana. Uma semana que nós vamos orar de meia-noite de segunda-feira até a meia-noite do próximo domingo. Quando nós pararmos de orar, já teremos presidente. Talvez primeiro turno ou não. Já teremos governador, talvez não. Mas deputado, senador, nós já vamos saber quem é quem nessa parada toda. Mas na quinta-feira, 18 horas, tem o desafio de um jejum. 24 horas de jejum. Começamos a quinta-feira às 18 horas e vamos até a sexta-feira às 18 horas. Porque na sexta-feira às 18 horas, nós começamos a nossa vigília. Com o Penha Kids, depois vem o SOS, depois vem o movimento, e aí a partir de meia-noite, nós já adentramos também com mais um time e a equipe pastoral. Mas eu quero desafiar você, que diz, eu não consigo ficar acordado, pastor, mas maratona uma madrugada inteira assistindo Netflix. Eu quero desafiar você, que diz que não consegue ficar acordado, mas fica conversando no seu celular até altas horas. Eu quero desafiar você, que diz que não dá conta de ficar acordado, mas quando quer comprar um ingresso para um show, não hesita em passar a noite na fila ou dentro de uma barraca. Eu quero desafiar você, meu querido, minha querida, que gosta de dorama e maratona. Se a minha mulher estiver assistindo, estou enrolado. Eu quero desafiar você, meu querido, homem, que para prover o alimento para dentro de casa e para dar o melhor para a sua família, é capaz de varar uma madrugada trabalhando, porque você quer o melhor para o seu lar. Eu quero desafiar você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e eu quero dizer para você, não é opcional. Eu não vou lutar, mas isso não quer dizer que você não vá morrer. Nessa guerra, o inimigo não faz diferença se você é boa praça ou não. Se você está do lado e ao lado de Cristo, você já é inimigo dele. Queridos e queridas, vi quando o cordeiro abriu um selo. Ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem, vem, vamos junto. Vamos celebrar, vamos adorar, vamos bendizer, vamos glorificar, vamos lutar. Só essa semana, pastor? Não, meu irmão, faca nos dentes a vida inteira. Porque o inimigo também, ele não descansa. Pense nisso. Nós vamos entoar um hino. E depois nós vamos orar e concluir nosso culto dessa noite.